A paz do Senhor a todos. Vamos dar início a mais uma aula do nosso ensino bíblico. Vamos começar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, pedindo auxílio do Teu Espírito Santo. Nos capacita, Senhor, a aprender mais de Ti, da Tua palavra, para a Tua glória. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Na aula passada nós falamos a respeito da suficiência da Escritura. Ou seja, a Bíblia é suficiente para tudo aquilo que nós precisamos saber de Deus, da sua personalidade, das suas características e tudo aquilo que nós precisamos para saber como nós lidamos com os nossos problemas, como nós lidamos com as nossas dificuldades, como nós nos portamos neste tempo, da forma que vivemos. A Bíblia é suficiente como regra de fé e regra de vida para nós, aqueles que cremos, para que nós venhamos nos apegar, para que nós venhamos nos dedicar, para que nós venhamos confiar em tudo o que ela descreve. Nós estamos encerrando esse tema, do ensino bíblico, que é a respeito da Bíblia. Então, essa aula nós vamos falar apenas um resumo daquilo que nós falamos nessas 4 aulas sobre a Bíblia. E já na próxima aula nós vamos falar de outro tema, que é ao que Deus, ou a que Deus se assemelha. Então, partimos agora para essa última aula, um resumo daquilo que nós aprendemos até aqui. Então, vamos para o slide que diz assim: o que é a Bíblia? A Bíblia é um conjunto de livros que é a palavra de Deus para os homens. E é através dela que Deus se revela de modo especial para toda a criação. Sendo assim, as próprias palavras de Deus manifestam a pessoalidade de Deus e revelam o que Deus pensa sobre as suas próprias palavras. Então, a Bíblia é esse conjunto de livros que revela Deus de forma pessoal. Nós vimos nas nossas aulas que Deus se revela de 2 formas. A sua revelação geral, que é por meio das coisas criadas, por meio da consciência humana, por meio da moralidade. Essa é a revelação geral de Deus, onde todo ser humano pode entender que há um Criador, que há um Deus, que há um ser soberano sobre toda a criação através desses 3 aspectos. Quais são? A natureza, a consciência e a moralidade que está em todo ser humano. E nós usamos textos da própria Bíblia que falam sobre isso, como Salmo 19, versículo 1, como Romanos, capítulo de número 1 e outras passagens. Também nós aprendemos da revelação especial, onde a Bíblia manifesta a pessoa de Deus, manifesta o Criador, manifesta a sua vontade, como Ele criou, como Ele se comunica, como Ele se expressa no decorrer do tempo, da humanidade, como Ele atua e como Ele se revelou para nós. Então a Bíblia é essa revelação especial da pessoa de Deus. Tanto é que a Bíblia ela rompe com aquilo que era
falado na época, ou o que se entendia como divindade na época do Antigo Testamento e muito antes do Antigo Testamento, porque a maioria das populações ou dos povos eram povos que tinham ídolos, que construíam e fabricavam seus ídolos para assim adorá-los. Agora, através da Bíblia, ela rompe com esse tipo de divindade e demonstra um Deus que não é fabricado. Um Deus que não é feito por mãos humanas. Um Deus que não é colocado em um local e fica ali parado. Não é um Deus estático, não é um Deus que não ouve, não é um Deus que não fala. A Bíblia, ela rompe com esse modo de enxergar a divindade e apresenta para todos os povos um Deus que fala. Um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que sente cheiro, um Deus que se expressa, um Deus livre. Então a Bíblia, ela revela para toda a humanidade essa característica que rompe com todo meio de entendimentos de divindades, né, do tempo do Antigo Testamento e até antes do Antigo Testamento, que é um Deus que fala, é um Deus que faz, como no seu primeiro relato, né, em Gênesis capítulo 1, ele vai falar que no princípio a terra era sem forma e vazia. Não, melhor dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, que disse Deus? Haja luz. E aí Deus vai pronunciando e Deus vai falando e as coisas vão aparecendo, as coisas vão ganhando forma, né? Diferente de um ídolo. E tanto é que no Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Ou seja, nosso Deus não é colocado sobre alguns lugares. Nós não levamos o nosso Deus e colocamos onde queremos. Por quê? Nosso Deus está nos céus, é soberano e governa sobre toda a criação. Esse é o entendimento que rompe com todas as religiões do Antigo Testamento ou até mesmo antes, de um Deus que é soberano sobre todos. Continuando. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles, os que o fazem, e todos os que neles confiam. Então, a Bíblia, ela já no seu primeiro ato, ela vai dizer de um Deus que fala e se revela a nós de forma pessoal. Porque se ele fala, ele se comunica. E se comunica com a sua criação. Então, a Bíblia é a forma de apresentar a Deus de forma que nós possamos conhecê-lo, que nós podemos nos relacionar com Ele, que nós podemos desfrutar da sua companhia. E como nós podemos desfrutar da sua companhia, como nós podemos desfrutar da sua presença, como Ele age no nosso mundo. Então, dito isso, ainda falando desse Deus pessoal que a Bíblia revela, é um Deus
que mesmo sendo soberano, mesmo sendo sábio, mesmo sendo o criador de todas as coisas, né? Mesmo sendo o ser mais inteligente que há, ele se comunica conosco de forma que nós o entendemos. Então, por meio da Bíblia, é a forma a qual Deus se revela de maneira pessoal, que ele se comunica conosco de forma que nós conseguimos entender. E essa Bíblia é um conjunto de livros que foram escritos por milhares de anos, ou seja, mais de 3.000 anos que se formou, né, esse livro. Livros que foram escritos por diversos escritores, por diversas pessoas e tempos e culturas diferentes, mas até hoje é atual para os nossos dias. E por meio da Bíblia, e essa revelação da Bíblia, né, melhor dizendo, essa revelação de Deus por meio das sagradas escrituras, desse Deus pessoal, nós dividimos em 4 categorias ao qual nós estudamos para falar a respeito da própria palavra de Deus, que elas foram divididas, a opinião de Deus sobre suas palavras são divididas em 4 categorias. Pode passar o slide, por favor? Então, a primeira a qual nós estudamos foi a autoridade da Bíblia. O que quer dizer isso? Diz respeito ao quanto a Escritura deve ser crida e obedecida, pois contém a voz do próprio Deus. Essa autoridade é manifestada através da obra do Espírito Santo, o qual faz com que o leitor ou ouvinte dessas palavras creia e confie que essas são as palavras de Deus. Ou seja, a própria Bíblia demonstra a sua autoridade, mostrando para aquele que lê, para aquele que ouve, que essas palavras são as palavras do próprio Deus. É isso que está contido no seu livro, né, na sua mensagem. Essa própria autoridade que ela chama para si e declara que as palavras aqui descritas são as palavras do próprio rei. Tanto é que em certos textos ela se assemelha à mesma ordenância do tempo de reinado de um rei dando a ordem ao seu súdito. Ela tem o mesmo grau, né? Ela se assemelha a isso para demonstrar o tamanho da sua autoridade. Por outro ponto, explicando melhor também como se dá essa autoridade para nós que cremos, é somente por meio da obra do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo e através do Espírito Santo que trabalha em nossos corações, que trabalha no nosso interior e que faz com que o nosso entendimento seja transformado para que nós peguemos essa palavra, ou ouvimos essa palavra e nós cremos que essa palavra saiu da boca de Deus. Essas instruções são instruções de Deus. Esse modo de vida que nós levamos é o modo de vida que Deus quer que nós levamos. Então, ela é uma autoridade para aqueles que, por meio do Espírito Santo, creem na sua mensagem, na sua palavra. A segunda categoria foi a clareza da Escritura. Todas as instruções necessárias para alguém se tornar um cristão, viver como um cristão e desenvolver-se como um cristão estão claras. Veja, nós sabemos como a Bíblia é um livro complexo, porque vários escritores escreveram, várias situações eles passaram, culturas diferentes da nossa época. Por exemplo, o livro mais tardio da Bíblia, que é Apocalipse, ele foi escrito já tem mais de 1.500 anos, por aí, ou mais, né? Se nós pegarmos
Não, mais 1800 anos e por aí vai. Então, é muito distante da nossa cultura, é muito distante do nosso entendimento. Então, há muitas partes da Bíblia que nós não conseguimos entender com tanta facilidade, com tanta clareza. Por quê? Porque se trata também de um livro não só profético, mas um livro histórico, um livro que envolve que nós vemos ter conhecimento, que precisa que nós tenhamos conhecimento da cultura, conhecimento de como era falado ou era escrito naquele idioma, né? Ter acesso às línguas originais, como o hebraico, uma parte de aramaico, uma parte de grego, para nós entendermos realmente o que está descrito. Mas naquilo que é importante para nós, naquilo que é realmente imprescindível para qualquer um que possa saber, né, o que está escrito, ela deixa claro o que é se tornar um cristão, viver como um cristão, ser um cristão. Naquilo que é pertinente à nossa salvação, naquilo que é pertinente como nós vamos praticar essa palavra, naquilo que é pertinente como nós vamos conhecer e conhecemos essa palavra, a Bíblia é clara. Então, para nós vivermos como cristão, para nós aprendermos ainda mais sobre Deus, para nós praticarmos essa palavra, ela é clara para as nossas vidas. Então, naquilo que é essencial, a Bíblia é clara, ela tem clareza para aquilo que é essencial para as nossas vidas. Na terceira aula, nós falamos sobre a necessidade da Escritura. O que significa? Que é preciso ler ou ter alguém que nos diga o que nela se encontra, para assim conhecer a Deus pessoalmente, obter perdão dos pecados e saber com certeza o que Ele quer que façamos. Então, a necessidade da Escritura é que é somente através do conhecimento dessa palavra, de não só ler, mas ou também ouvir essa palavra, que alcançamos o que? A salvação. Que nós alcançamos o quê? O conhecimento de Cristo, que nós conhecemos a obra de Deus, que nós relacionamos com Deus de forma pessoal, conhecemos os seus propósitos, as suas vontades, a sua obra que Ele está realizando em nossas vidas e no todo para toda a humanidade. A necessidade da Escritura mostra que é somente ela, e é somente através dela. Não tem outra religião, não tem outro modo de conhecer o nosso Deus de forma pessoal. Não tem outro modo de nós conhecermos o nosso Deus, o que Ele quer de nós. Não tem outro modo de nós conhecermos o nosso Deus pelo aquilo que eu senti no meu coração. Não, é aquilo que está escrito, é aquilo que está descrito na Sagrada Escritura, que revela o que Deus é, quem Ele é, o que Ele criou, da forma que criou, por que Ele criou e por que Ele nos chamou, e por que Ele nos salvou, e por que Ele concede graça e favor para todos nós. Então, se nós queremos e buscamos ainda conhecer mais a Deus, é somente o único caminho, é a Sagrada Escritura. Não tem outro caminho. Então, a necessidade da Escritura é nos revelar um Deus pessoal para as nossas vidas, e como nós, ao conhecer esse Deus pessoal, começamos a praticar a sua vontade em nossas vidas, no nosso cotidiano, nas nossas casas, onde quer que nós vivamos ou pisamos os nossos pés. A nossa quarta aula,
falamos sobre a suficiência da Escritura. Então diz, a suficiência da Escritura deve nos encorajar a buscar e encontrar o que Deus quer que pensemos sobre certos assuntos, ou o que fazer em certa situação. Tudo que Deus planeja para as nossas vidas encontra-se nas páginas da Bíblia, ou seja, a própria Bíblia deixa claro que ela é suficiente como guia para que nós venhamos viver, como guia para que nós venhamos confiar para onde ela está nos levando. A Bíblia é suficiente para nós tomarmos decisões, seja no âmbito particular, individual de cada um, ou seja num contexto de comunidade, num contexto de igreja. A Bíblia é suficiente para que nós venhamos tomar as nossas decisões, para demonstrar como nós devemos nos relacionar com o quê? Com o nosso emprego, nosso trabalho, com os nossos amigos, com as nossas esposas, com os nossos líderes. Ela é suficiente e através dela nós também começamos a entender quais são os propósitos de Deus para nós, para cada indivíduo e também para o seu povo, a igreja, e também para a sociedade. Então, a própria Bíblia, dividida nessas categorias, ela mostra a sua autoridade, ela mostra a sua clareza, ela mostra a sua necessidade e suficiência. Tudo isso são aspectos revelados na Bíblia, né, que demonstram não só a pessoalidade de Deus como Criador e como Ele nos chama para um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, tão próximo que Ele nos chama de filhos, tão próximo que para Jesus nós somos a noiva. Não só isso que ela fala, mas também ela demonstra para qualquer ser humano que pisou nessa terra, né? Nela também está contida que todo ser humano que veio à existência, que existiu ou que vai existir, através daquilo que é criado, através da criação, através da consciência, através da moralidade, ele consegue entender e tem a capacidade de perceber que há um Deus soberano sobre todas as coisas. E assim, nós seguimos para o próximo slide. E aqui são questões propostas para a fixação do conteúdo. Então, você que me assiste através do YouTube, você pause e depois possa responder para você mesmo, né? Para aprender ainda mais e fixar o conteúdo daquilo que foi ensinado. Nós aqui da igreja, eu vou passar no grupo, né, da comunidade, para assim, se os irmãos quiserem responderem e mandar para mim no particular, eu irei ver e corrigir e nós vamos conversar sobre as questões e as respostas que foram ali descritas a cada questão. Então, essa aula de hoje é um resumo de todo o conteúdo que nós aprendemos até aqui sobre o tema da Bíblia. Na próxima aula, nós começaremos um novo tema, que é sobre o que Deus se assemelha, a que Deus se assemelha, e nós vamos ver como a Bíblia trata Deus, como a Bíblia fala de Deus, da sua beleza, da sua soberania, da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua imutabilidade, da sua perfeição, e também vamos aprender o que Deus comunica conosco, esses atributos dele, aquilo que Deus comunica conosco. O que é comunicar? Que passa para nós,
como nos dá inteligência, nos dá capacidade de amar, mas tudo isso está em Deus primeiro, e é Ele que divide com a sua criação. E tem coisas e atributos que Ele não divide conosco, que é somente dele. Então, o próximo tema nós vamos saber e nos aprofundar mais sobre isso. Aquilo que Deus exerce, tem só para si como seus atributos e tudo aquilo que Ele compartilha com a sua criação. Amém? Vamos partir para perguntas ou diálogo. Você que me assiste pelo YouTube, que Deus te abençoe e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Tenha uma boa noite.